Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. E você que não me conhece e está pela primeira vez nos assistindo, eu sou a Aiko e essa é a nossa família em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, amém? E pessoal, hoje eu quero compartilhar com todos um testemunho de vida, uma experiência com Deus que eu tive com o Senhor, assim que teve meu filho, meu segundo filho, o Lucas. Naquela época eu ainda não era cristã, mas eu acredito que pelo meu ministério, o Senhor, Ele já estava me dando essa experiência, já estava me mostrando o chamado que o Senhor tinha na minha vida. E eu quero estar compartilhando com todos, amém? E nessa experiência que eu tive com o Senhor, como eu contei para vocês, eu tinha acabado de ter meu segundo filho, Lucas, e acredito que meu filho ainda estava com um mês, mais ou menos. Estava com um mês. E naquela época eu ainda não era cristã. Meu esposo, na verdade, ele era, mas meu esposo ele estava afastado, né? Mas eu não era ainda cristã. E nessa noite, nessa madrugada, eu tive uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural, que eu acredito que eu fui arrebatada. Eu fui arrebatada em algum lugar. Eu não sei dizer se é no céu, mas em algum lugar que o Senhor me mostrou, Deus permitiu eu ter essa experiência com o Senhor. E eu quero compartilhar com todos, amém? E minha experiência começa assim. Eu tive meu filho e eu me lembro que de madrugada eu tive um sonho, eu tive uma visão que eu estava num parque de diversão. Eu estava num parque de diversão e comigo estava toda a minha família. Estava toda a minha família. Aí, de repente, eu caí no chão. Eu não sei qual o motivo que eu caí no chão, mas eu caí no chão. E a hora que eu caí no chão, eu vi minha família assim, em volta. Eu vi minha família e minha família tentando assim me despertar. Me despertava, assim, me chacoalhava, todo mundo me chacoalhava, me batia no rosto. Mas eu estava vendo tudo isso. Eu estava vendo tudo isso porque eu comecei a sair do meu corpo. Eu comecei a sair do meu corpo e eu via eu saindo do meu corpo. Aí teve uma hora que eu vi meu corpo assim deitado e eu vi minha família, todo mundo me chacoalhando, me chamando. E aí eu fui subindo para cima. Eu fui subindo. E quando eu subia para cima, eu falava assim, não sei, de repente, porque nessa época eu ainda não era cristã, né? Eu ainda não conhecia o Senhor. E alguém me levava e eu falava assim, eu sei que subia para cima, eu sei que estava subindo no céu, eu me lembro que eu traspassei a nuvem também, e falava assim para mim, você não vai voltar mais. E eu falava assim, não, mas eu quero voltar, minha família está lá, minha família está me esperando, minha família pensa que eu morri, mas eu não morri, eu estou aqui. E só que na verdade, hoje que eu tenho esse discernimento, eu entendi que na verdade eu morri. Aquele dia assim eu morri. Mas gente, isso aí tudo na minha visão, né? Na minha visão, eu morri e eu saí do meu corpo, né? O meu espírito, na verdade, assim, a minha alma saiu do meu corpo, abandonou meu corpo. E enquanto estava me levando, eu gritava, não, eu não quero ir, eu quero voltar. E falava assim para mim, seu lugar agora não é mais lá. Seu lugar não é mais agora com ele, seu lugar é aqui. E conforme eu ia subindo, eu ia gritando, eu ficava assim desesperada, não, eu quero voltar. Eles pensam que eu morri, mas eu não morri, eu estou viva. E aí depois, eu sei que me levou num lugar onde parecia uma ponte. Eu vi uma ponte e eu vi como se fosse, parece assim que estava tudo nublado, sabe assim, com neblina. Eu só conseguia ver a ponte porque assim, no redor parece que estava cheio de nuvem. Estava cheio de nuvem. E aí eu vi a ponte e eu fui subindo essa ponte. Enquanto eu ia subindo essa ponte,
o que estavam comigo, eu acredito que era anjo. Eu acredito que era anjo e falando assim para mim, você não vai voltar mais para lá. Você não vai voltar porque seu lugar agora é aqui. E eu assim, bem assustada, como eu falei, eu não era convertida ainda, então não entendia nada disso, né? E eu falava, não, mas eu quero voltar, minha família pensa que eu não morri, eu estou aqui. E aí eu vi de novo a voz falando assim pra mim, não, você não pode voltar mais pra lá, você não pode, seu lugar agora é aqui. E aí eu gritava desesperada, não, mas eu preciso ir, eu preciso estar lá, porque minha família está me esperando, minha família pensou que eu morri. E de tanto eu ficar insistindo, aí eles falaram assim pra mim, porque eu senti que eram dois que estavam assim atrás meu. Eu não conseguia ver eles, mas ouvia a voz dele, espiritualmente assim, eu ouvia a voz dele. E falando assim pra mim, então tá bom, você vai voltar, só que você vai voltar, mas você vai voltar de novo aqui, porque seu lugar agora é aqui. Falou comigo. E aí, então, eu me vi voltando. Eu vi voltando e eu vi entrando no meu corpo de novo. Eu entrei no meu corpo, eu vi. E assim que eu entrei no meu corpo, eu despertei. Eu despertei e a minha família me abraçou, meu pai, minha mãe. Todo mundo ficou feliz, né? Que eu tinha voltado. E aí eu acordei, só que detalhe, quando eu acordei, eu estava no chão deitada. Então a impressão que me deu é que quando eu estava tendo essa visão, eu caí da cama. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que estava no chão, eu despertei e eu estava dormindo no chão. Aí eu despertei, eu olhei e falei assim, nossa, que é isso, né? E eu voltei a dormir. Voltei a dormir sem pensar em nada. Só que no dia seguinte, eu me lembrei da visão. E eu pensei assim comigo, porque até hoje isso daí ficou nítido, assim, na minha lembrança, né? O lugar, assim, onde eu estava, ficou nítido. Então, eu fiquei pensando, nossa, que lugar era esse, né? Por que aqueles homens me levaram para aquele lugar? E por que falaram que meu lugar não era mais aqui na Terra, que era lá, Então, assim, depois que eu me converti, mais ou menos, eu tive o discernimento, né? Talvez Deus já estava me dando uma promessa, falando assim para mim que já não era mais desse mundo, né? Que já não era mais desse mundo e que eu pertencia no céu agora. Que eu me tornei cidadão do céu, né? Que a minha cidade ia ser o céu, né? E aí então eu entendi que Deus permitiu ter essa experiência. E como eu falei assim que me converti, eu comecei a entender que Deus, na verdade, Deus já estava fazendo uma promessa para mim. Antes de eu conhecer o Senhor, Deus já estava me mostrando. Eu falei assim, que eu não era mais desse mundo, né? Que eu tinha um chamado, que o Senhor tinha algo para realizar na minha vida, mas que eu ia voltar lá, né? Meu lugar não era esse mundo mais, mas meu lugar a partir de agora era o céu. Era o céu, porque eu tenho certeza que o lugar aonde ele me levou era o céu, embora assim eu não vi nada, porque eu só vi a ponte. E eu vi que tava assim tudo nublado, né? Assim, ao redor da ponte. Tava tudo assim. Não dava para ver. Eu só conseguia enxergar a ponte. E então, aí eu entendi que Deus me deu essa experiência. Deus me deu essa experiência falando que talvez Deus já estava me mostrando que um dia eu ia conhecer o Senhor. Eu ia ter o entendimento de quem era Jesus na minha vida. E então, quando eu tive esse entendimento, quando me converti, aí eu entendi. Eu entendi que Deus, na verdade, ele já estava me preparando para esse encontro, né? Aí, mas em tudo, eu glorifico o Senhor, né, por essas experiências, porque foram experiências assim, muito fortes, assim, que me marcaram, né? Como eu falei, eu vi meu corpo, eu vi saindo do meu corpo, eu vi minha família, todo mundo chorando assim ao meu redor, porque eu acredito que eu morri, naquela hora eu morri.
Porque minha família estava chorando, todo mundo estava chorando, me chacoalhava, eu vi que me batia e eu ficava assim, flutuando e vendo tudo que eles estavam fazendo comigo, eu estava vendo. E eu senti que eu fui levada. Eu fui levada para cima. E tanto que como eu relatei, eu vi subindo as nuvens, né? Tem uma parte assim que eu vi subindo as nuvens. Então, eu acredito que Deus permitiu essa experiência para que eu possa entender, mas para que mais lá na frente eu possa entender por que eu teve essa experiência com o Senhor. E eu quis compartilhar isso com todos para mostrar para vocês que quando nós temos um chamado, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Deus já vai dando sinal. Deus já vai dando sinal para que a gente possa entender, para que lá na frente a gente possa ter o entendimento. Embora assim na hora, se a gente não entenda, Deus faz que lá na frente a gente tenha um entendimento, assim como aconteceu comigo. E eu nunca me esqueci essa imagem, porque como eu falei assim para vocês, era uma ponte e ao redor da ponte estava tudo nublado, com neblina, parecia neblina, não dava para ver nada. Eu só vi o caminho assim da ponte, né? E eu estava subindo nessa ponte. Enquanto eu estava subindo, eu conversava com esses anjos, né? Porque para mim era anjo, né? Que estavam detrás de mim. Eu não cheguei a ver o rosto, mas eu vi a vestidura branca deles. Eu podia ver a vestidura e falando comigo que meu lugar já não era mais na terra, que não ia voltar mais na terra, que meu lugar agora era lá no céu, né? E em tudo, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor porque depois que eu tive esse encontro com Cristo, eu entendi que Deus já estava me preparando. Deus já estava me mostrando que ia ter um tempo que eu ia conhecer Jesus. Ia conhecer, né, Ele como meu único e suficiente Salvador. E Deus, na verdade, assim, Ele já estava preparando esse encontro. Já estava preparando esse encontro na minha vida. E eu quis compartilhar isso com todos. É um pequeno testemunho, mas é um testemunho de vida, uma experiência com Deus que eu me lembro até hoje, né? Eu me lembro até hoje, assim, tudo que eu vi, toda aquela imagem, assim, da minha família chorando, né? Pedindo para ir voltar. E foi algo assim que me marcou mesmo, né? Que me marcou. E eu vejo assim o trabalhar de Deus, né? O trabalhar de Deus nas nossas vidas para que a gente possa entender o que Deus vai fazendo, vai realizando nas nossas vidas para que a gente possa entender no tempo oportuno, né? No tempo de Deus. E eu sou grata ao Senhor, eu sou grata ao Senhor por tudo, pelo Senhor sempre estar usando minha vida, por um motivo que eu sempre agradeço a Deus, eu sempre oro para Deus sempre estar usando minha vida, a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, para Ele sempre estar usando a minha vida. E que a cada dia eu venha ser um vaso de honra para o Senhor, né? E é pelo motivo de eu estar sempre buscando a Deus, me deleitando com sua palavra, amando o Senhor em todo tempo. E talvez por tudo isso que o Senhor já sabia da minha vida, foi que Deus permitiu que eu possa ter essa experiência com Ele. E como eu falei, toda a honra e toda a glória sempre seja dada a Deus. Sempre seja dado a Deus. E eu dou testemunho, né, disso que aconteceu comigo. Porque foi uma grande experiência que eu teve. E através dessa experiência eu pude entender que verdadeiramente Deus, Ele já traça um caminho para nós. Deus já nos escolhe mesmo. E que tudo acontece no tempo do Senhor. Todas as coisas acontecem no tempo certo do Senhor.
Amém? Eu quis compartilhar isso com todos, como eu falei, um pequeno testemunho, mas um testemunho de vida. De repente você também teve a mesma experiência, comenta ali para mim, fala, né, se você teve uma experiência assim, você vendo você sair do seu corpo, você sendo arrebatado para outro lugar. Comenta aí, eu acredito que tem muitas pessoas que Deus dá essa experiência, eu já ouvi pessoas que no leito de morte, no hospital, enquanto estava numa UTI, pessoal já teve também essas experiências. Se você é alguém que está assistindo e você é alguém que teve essa experiência, comenta para mim, comenta e conta seu testemunho. Conta seu testemunho para todos verem, né? Para todos saber que o Senhor é Deus, né? Que o Senhor, Ele trabalha com seus filhos, Ele nos dá experiência para que a cada dia a gente possa conhecer Ele. Amém? Então isso, meus amores, eu agradeço a todos sempre pelo carinho, muito obrigada mesmo de coração, que a cada dia a graça, a misericórdia de Deus possa estar nas nossas vidas, que o favor do Senhor sempre esteja nos alcançando, amém? Eu me despido com vocês, com um forte abraço, sim, forte abraço. Um beijo no seu coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Amém? Tchauzinho.